Olá, seguidores. O Itaú fez várias compras em dezembro aqui em Crionze e resolvi trazer para vocês aqui um vídeo comentando como que o fundo ficou depois dessas alocações. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Mas bem, para começar, vou mostrar aqui para vocês como as compras de dezembro foram relevantes e daí na segunda parte do vídeo vou apresentar para vocês as características gerais aqui do fundo. E essa primeira parte aqui, já vou logo avisando, vai ficar um pouco mais técnica, tá? Mas acho essencial para vocês conseguirem avaliar o CRI dos seus fundos de papel com as próprias pernas. Então, apesar de ser uma análise aqui um pouco mais chata, que eu vou fazer aqui no começo do vídeo, acho que é algo importante aqui que vocês consigam fazer depois para os seus outros fundos de papel. Então, nesse slide aqui, vocês podem ver que Crionze estava com 20% em caixa aqui no mês de novembro de 2024. Já em dezembro, esse percentual aqui caiu para menos de 4%. Então, dá para ter uma noção aqui de como que várias compras foram feitas aqui nesse mês de dezembro, né? Então, agora vamos aqui para os CRI comprados e depois eu mostro como o fundo ficou. Então, o primeiro CRI é o da incorporadora Exto, acho que é assim que fala, não sei, e trata-se de um CRI de estoque pronto de 5 empreendimentos. Portanto, aqui no caso, as garantias elas já se encontram performadas, de forma que a gente não tem não exposição a risco de obra, né? Diminui bastante a percepção de risco aqui dessa operação. Além de ser uma operação residencial em alguns bairros aqui que ouço muito falar muito bem aqui, Perdiz, Morumbi, Moema, algo que realmente diminui bastante o risco da operação. Contudo, essa segurança acaba se refletindo na taxa aqui do CRI, aqui no caso de apenas CDI mais 2,5%. Um spread que eu considero baixo, tá? Se a gente for lembrar aqui que precisamos descontar ainda 1% de taxa de administração, acaba sobrando aqui CDI mais 1,50 para o cotista aqui de CRI11. O segundo CRI aqui o fundo do Itaú comprou tem como devedora a incorporadora Salas, que atua em Rondonópolis, uma cidade que é muito importante para o agro lá em Mato Grosso. Aqui no caso, o CRI vai financiar dois empreendimentos com 70% das vendas concluídas e aqui, segundo os gestores, com uma boa evolução de obras. Mas aqui no caso, sim, eles não revelam qual seria essa porcentagem aqui das obras, né? Aqui no caso, a combinação de risco de obra mais as taxas de juros elevadas aqui no Brasil nos garantiram um CRI aqui com uma taxa bem elevada. Aqui estamos falando de IPCA mais 13,29, uma taxa realmente bem alta, tá? Para vocês terem noção, essa taxa aqui é superior à que a gente encontra em fundos ultra high yield, como o do Urcão e tem o da Cartese também, o CACR. É, mas aqui a gente tem um porém, tá? Notem que na relação de garantias eles não mencionam em nenhum momento aqui a alienação fiduciária. E algo que aumenta o risco aqui da operação, né? Não ter essa garantia fundamental. Então, o terceiro CRI é para o financiamento de duas obras no bairro Jardins. É um bairro também que eu ouço falar muito bem aqui pelos inscritos aqui do canal. E como aqui temos o risco de obra, e no caso que é o CRI para financiamento de obras, o Itaú conseguiu uma taxa levemente maior. Aqui no caso, CDI mais 3%. E aqui nas garantias, a gente tem o pacote completo aqui, com alienação, sucessão fiduciária e covenants, enfim. E por último, aqui é o financiamento de uma incorporadora lá de Santa Catarina. Aqui os projetos financiados já estão com mais de 70% das unidades vendidas, mas não informam se são projetos performados ou não. Mas a taxa média, no caso é de projetos concluídos, né? Aqui novamente CDI mais
2,50. E com a Selic no patamar em que se encontra, a remuneração até que fica interessante, né? Quando a Selic estiver alta, mas que eu gostaria de ver taxas mais interessantes por aqui, né? Que no caso tem uma duration de 4,08 anos. Então, vai lá se saber quanto é que vai estar a Selic daqui 4 anos. Talvez esse D mais 2,50 não seja assim tão interessante mais. Então, passada aqui a primeira parte, uma parte um pouco mais chata. Agora, para quem conseguiu chegar até aqui, vou comentar como que o ICRI 11 ficou. Então, na indexação, esse fundo então ficou bem equilibrado. Tem uns 52, quase 53% do PL aqui indexado IPCA, e uma parcela bem alta aqui em CDI também, 40%. Na taxa média, gostei de ver aqui o IPCA, temos aqui IPCA mais 10%. Isso aqui é uma taxa de fundo high yield, tá? Mas como o ICRI 11 foi lançado em uma época de taxas elevadas, ele conseguiu pegar aqui bons CRIs com taxas mais elevadas, né? Então não é porque ele tem hoje essa taxa de IPCA mais 10% que seja um fundo high yield. Já a taxa do CRI e CDI, esse aqui, como eu disse na primeira parte, não me agradou muito não, tá? Depois da taxa de administração, sobre aqui apenas CDI mais 1,5. É uma taxa que não considero assim, que não vai ser tão interessante quando a Selic cair. Outro ponto com relação à indexação. Em tese, Crions era para ser um fundo focado em IPCA, né? Mas no meio do caminho aqui parece ter se desviado um pouco aqui do foco inicial. E já me disseram aqui que eram alocações estáticas aqui para completar para consumir o caixa do fundo, mas está com pinta de ser isso não, tá? Que 40% indexados é o CDI e nas compras que eu mostrei em cima, em momento algum eles comentaram sobre ser alocações estáticas. Mas enfim, aqui segue o jogo. Com relação aqui no os segmentos investidos, aqui gera um pouco mais de preocupação, esses 11% aqui em loteamento. Então, isso aqui acaba gerando um pouco mais de apreensão. Isso aqui é um segmento que está bem associado a high yield. No entanto, fui dar uma verificada nos CRIs e descobri que boa parte deles tem como devedor a Urba, uma empresa do grupo MRV, o que ajuda a tranquilizar um pouco, né? Apesar de que na MRV a gente não tem tido assim tão boas notícias aqui, assim, dessa empresa. Se vocês forem ver a cotação da MRV3 tem caído bastante aqui nos últimos anos. Na carteira de CRIs, eu não vi nada aqui que me gerasse preocupação no primeiro momento. E a diversificação, acredito que esteja de bom tom aqui para um fundo de menos de 400 mil reais. Aqui o CRI mais representativo é 6,37. No caso, aqui tem como devido ao HSI. Até num primeiro momento pensei que poderia ser algum fundo, mas eu me lembrei que a HSI não tem fundo de laje corporativa não, tá? Mas enfim, não vi nada aqui que me chamasse mais atenção aqui de algum devedor que tivesse aqui em dificuldade, tá? Com relação à geração de resultado em ICRI 11, o ideal aqui seria a gente esperar o próximo relatório gerencial, trazendo a geração a partir do portfólio praticamente 100% alocado, mas tive a impressão de que o fundo ele deve conseguir gerar aqui por volta de R$ 1 por mês. Aqui teve vários meses aqui, gerando bem próximo aqui da casa de R$ 1 por mês. Aqui outubro foi algo não recorrente. Se não recorrente, tem que analisar para ver depois se ele é do tipo não recorrente que vai acontecer novamente. Mas de qualquer forma, acredito que aqui consegue manter na casa de R$ 1 por mês. Além de que o fundo está com uma reserva de 60 centavos para os próximos meses. Além disso, tem aqui 40% indexado ao CDI, algo que vai ajudar a manter a estabilidade aqui do rendimento nessa casa de R$ 1 por cota ou até mais. Então, pode ser que até mesmo possa subir aqui em um futuro próximo, né? Já que tem uma
alocação bem elevada aqui em CDI. Então, concluindo, não gostei tanto assim da carteira indexada do CDI, tá? Mas enquanto a Selic estiver alta, essa partida de Crion-se não vai atrapalhar nos rendimentos, muito pelo contrário, né? Tende a ser benéfica aqui com a Selic subindo, mas tem que ficar de olho, né? Aqui é um fundo do Itaú, é um fundo de bancão, então é um dos riscos que a gente tem aqui quando a gente pensa em um fundo de bancão, é que ele pode ser puxado demais assim para o lado empréstimo de pai para filho, né? Bem similar ao que o Santander fez aqui nos fundos deles. Mas, enfim, acho que eu aposto que Crion seja um fundo viável aqui para ter na carteira, tá? Ainda mais com desconto. Acho que é uma boa opção. Enfim, espero que tenham gostado. Peço aqui o seu like. Lembre de se inscrever aqui no canal. Que nada que é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.